6h04, Pangaré, decretaram a prisão do Gustavo Lima, Pangaré. Tá nos Estados Unidos, em Miami. Já nós vamos conversar com o delegado Alisson, que é da DRCI, saber como é que funciona isso, né, Pangaré? Não é? De repente, aí ele tá voltando, ele vai ser preso, não vai ser revogada a prisão, né? Na decisão que resultou na ordem de prisão contra o Gustavo Lima, o cantor Gustavo Lima, nessa segunda-feira, o Tribunal de Justiça de Pernambuco determinou que a Organização Internacional de Polícia Criminal, a Interpol, fosse notificada para o cumprimento dos mandados de prisão de outros investigados no mesmo processo que estão foragidos. Gustavo Lima é um dos alvos da Operação Integration, que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo influenciadores digitais e empresas de apostas esportivas na internet. Também foi por meio desta operação que Deolane Bezerra foi presa no início do mês e a sua soltura foi determinada ontem à noite, né? Ela pode ser solta, inclusive, a qualquer momento. O decreto de prisão preventiva foi publicada pela juíza Andréa Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife. Além de Gustavo Lima, a decisão contempla outro suspeito identificado como Boris Maciel Padilha, da empresa BMP7 Promotora de Vendas. Na decisão, a juíza determinou ainda que a notificação à Interpol fosse feita com código de difusão vermelha, instrumento usado nos casos em que procurados da Justiça podem estar no exterior. Com o detalhe, por exemplo, quando você dá entrada, viu, Gabriela Montanha? Quando você dá entrada nos Estados Unidos, você tem convite. Eu acredito que o Gustavo Lima também tenha visto de trabalho nos Estados Unidos. Mas acredito que ele tenha entrado como um visto de turismo. Então ele pode ficar até 6 meses lá. Sem problema nenhum. 6 meses. Ele tem casa, tem residência. Ele pode ficar até 6 meses lá com a família. E aí, ir para um outro país que não seja, por exemplo, o Brasil, e retornar daqui 10, 15 dias e ficar mais 6 meses. Vocês lembram que o ex-presidente Bolsonaro ficou lá por alguns meses, o Pangaré? Segundo o Miguel, na época, com medo de ser preso. O Miguel estava me contando agora. Eu nem sabia disso. Mas o detalhe é que a defesa dele está entrando. Isso tudo, ô Pangaré, porque ele foi passar o aniversário dele na Grécia. Né? Na Grécia. Muito bem sucedido. Muita grana mesmo. Um dos maiores cantores do Brasil, diga-se de passagem. E aí, na volta, Pangaré, ele acabou deixando o Aspas, dono da Vaidbet, com a sua esposa, nas ilhas. Quais foram as ilhas, hein, hein, Gabi? Não sei se foi nas Ilhas Canárias, acho que alguma coisa nesse sentido. Em vez de ele vir direto pro Brasil, ele fez bom, vou parar aqui, vou te dar carona até aqui, daqui tu segue aí, Ilhas Canárias, isso. E veio pro Brasil. A juíza entendeu, a justiça, no caso, entendeu? Hoje, a pessoa, ele teria feito um hack para deixar o cara lá. Um hack é um favor, né? Um desdobrado. E aí a justiça entendeu e disse assim, não. Aí ontem, escutando alguns especialistas, eu vou conversar daqui a pouquinho com o delegado, se ele, Pangaré, tivesse feito isso no Brasil, aí ele estaria errado. Mas ele não fez no Brasil. E o Gustavo Lima não teria a responsabilidade, aspas, de trazê-lo de volta, porque ele não é a Polícia Federal. Né? Ó, vou te prender bem aqui. Tu tá aqui na Grécia, no aniversário. Vou te prender, vou te levar de presente, né? Essa história vai dar pano pra manga, viu? Sai Deolane Bezerra, hoje vai até o... Não, ou ela sai hoje, amanhã deve ir ao fórum para pegar a tornozeleira eletrônica, não vai poder se manifestar, não vai poder mais publicar o Tigrinho. Olha aí, Luana.
né? Contas bloqueadas até que se prove o contrário. Mas só ontem, Pangaré, a justiça determinou a soltura dela e mais 16 pessoas. Ei, tu entendeu, Miguel? Ela, mais 16 pessoas foram soltas, libertadas, né? Obviamente, quem tem tornozeleira eletrônica, e a maioria deve receber esse adereço, não poderá sair do país, fazer publicidade, ir à festa, não, nada, absolutamente nada disso. Eu conversei com alguns advogados ontem, eles falavam isso, sabe assim, olha, acho muito arbitrário o que aconteceu, por exemplo, com o Gustavo Lima. Foi além. Sequer ele foi ouvido. Aí eu já escutei de outra pessoa dizendo, olha, ele foi intimado 2 vezes e não foi à justiça. O problema é que tudo está no achismo, né? Absolutamente ninguém sabe de nada, em especial. Isso me remete, Pangaré, a alguns casos que aconteceram no Piauí, que os promotores e juízes apareceram mais do que o próprio caso. E posteriormente tentaram ingressar na política. Estou dizendo que esse seja o caso, pelo amor de Deus. Estou dizendo que pode acontecer, né? Já vou conversar com o delegado Alisson, aliás, uma das maiores autoridades desse país quando a gente fala em investigação cibernética, né? Em informação, a investigação cibernética. Ele já está comigo, o delegado Alisson, da DRCI. O delegado Mácula também é titular da DRCI, delegado Alisson. Delegado Alisson já está acordando o senhor cedo, delegado, hoje. Bom dia, delegado, obrigado pela participação. A nossa curiosidade como espectador de toda essa história, delegado, é entender a dinâmica de um pedido de prisão, por exemplo, de alguém tão conhecido, né, como Gustavo Lima, estando em Miami, e a juíza disse assim, olha, a determinação de prisão dele tem que estar no nível vermelho, né? Quando a pessoa possivelmente está no exterior. Delegado, uma juíza emite um mandado de prisão desse à toa, sem nenhum tipo de base, o senhor acredita nisso? Bom dia, Elson. Bom dia a todos. Bom, eu acredito que não, até porque todas as decisões elas são fundamentadas na questão de um embasamento por trás. O que eu sei é que a investigação aí, ela não é só sobre jogo de azar, né? Também sobre lavagem de dinheiro e organização criminosa. E aí esses 2 delitos somados, eles podem tomar uma pena de 18 anos. Então delitos mais graves que geram uma pena bem considerável. Mas vamos lá, o delegado Alisson determina a prisão aqui do Pangaré hipoteticamente, correto? Até aí? Imagina que o senhor peça a prisão ao juiz, o juiz determina a prisão de alguém e o Pangaré está com seu jato lá na Grécia e na volta, ele sabendo que existe um mandado de prisão em aberto para um casal amigo do Pangaré, ele resolve fazer uma paradinha ali nas Ilhas Canárias e dar uma carona. Não, fica aí, porque se tu chegar no Brasil hoje tu é preso. Ele cometeu algum crime nisso, delegado? Aí teria que analisar aí o caso em concreto, né? No caso aí do Gustavo Lima, o que se entende é que parece que as autoridades entenderam que ele estaria facilitando, né, a fuga de outros integrantes aí da organização criminosa, parece. A outra informação, eu vi alguns especialistas ontem à noite, alguns juristas, falando disso, olha, se ele tivesse feito isso no Brasil, ele estaria burlando a justiça. Mas como era fora da jurisdição da legislação brasileira, isso não teria acontecido. O problema é o ponto de análise de cada um, né, delegado?
Isso, exatamente, né? Mas é importante salientar que dentro do processo, né, essas decisões, elas geralmente são requisitadas esses pedidos, né, de prisão, geralmente são requisitados pela polícia, mas eles são analisados pelo Ministério Público e depois o Judiciário decide a partir de todos os elementos que foram entregues pela polícia e depois que o Ministério Público dá o seu parecer sobre o que ele acha que deveria ser feito naquele caso. Delegado, só para fechar, ontem à noite a juíza teria dado uma declaração e falado que a riqueza nunca será escudo para o crime. O senhor acha que depois desses acontecimentos envolvendo, por exemplo, a influenciadora Deolane Bezerra, que tem todo o direito de mostrar e se defender, assim como o cantor sertanejo Gustavo Lima, isso abre uma gama de precedentes no Brasil inteiro para investigações de enriquecimento rápido e ilícito em todo o Brasil, também de influenciadores? Sim, com certeza. Mostra aí, né, que a polícia está atenta, né, a todo e qualquer tipo de perpetrador criminoso, mesmo que esteja com dinheiro. Então não vai, por meio disso, não vai dar responsabilidade penal. E assim, né, for entendido ao final aí. Só para fechar, é uma curiosidade minha, né? O DRCI tem um contato bastante íntimo hoje com o COAF, aqui no Piauí? Bom, aqui no Piauí a gente, por meio de unidades aí especializadas em dinheiro, a gente sim, né, faz consultas, mas geralmente aí por meio de situação específica. Entendi. Obrigado, delegado Alisson. Obrigado pela participação, viu? Seja sempre bem-vindo aqui ao Bom Dia, né? Seja bem-vindo. Olha, essa é a minha opinião, tá? O Pangaré, você sabe quanto o cantor Gustavo Lima recebeu nos últimos 12 meses, aproximadamente, em shows de prefeituras em todo o Brasil? Diga aí, Gabi. Diga aí, você sabe? Mais de 17,5 milhões de reais. Então, ele tem um arcabouço fiscal das suas empresas para luxar, para viajar, fora os shows que ele realiza com seus festivais e com todo o merecimento pelo seu talento, pela oportunidade recebida. O que não dá para entender, Luana, é tipo, alguém que acorda meio-dia, não tem uma profissão definida, assim, profissão definida mesmo, de acordar, como a gente faz aqui, para vir para cá, né? E aí, de repente, começa Paris, Roma, Dubai. Aí, quando o delegado aí, Alisson, vai lá no COAF e diz assim: ô COAF, me diz bem aqui, como é que entrou esse dinheiro nessa conta? Qual é a origem dessa conta? Aí no depoimento o cara fala assim: isso não, eu retirei da plataforma. Que plataforma? Isso não é uma crítica, não. A pessoa tem o direito do livre-arbítrio. Você pode fazer o que você quiser com a sua vida, o que quiser com a sua conta, o que quiser com o seu nome. Só tem um grande problema ou uma grande solução. Para toda ação, uma consequência. Na vida, Pangaré, Deus te dá de colherzinha de café para você construir o seu castelo. Mas olha que quando você erra, Ele vai e tira de caminhão. É assim a vida. É assim a vida.
No caso aí do Gustavo Lima, eu acho que há estou falando a minha visão, né? Eu acho que é um grande excesso. Mas quem tem que falar não sou eu, nem é o Pangaré, nem é o Miguel, nem é o Ted, que é apaixonado pelo Gustavo Lima, que tem o nome dele tatuado aqui perto da virilha, né? É a justiça. E quem irá determinar sobre isso também será a justiça. É ruim, Pangaré. Olha, cadê é bicho ruim, né, pai? Eu nunca fui, nem quero ser. Mas deve ser ruim, você sai de um conforto, né? Você sai do conforto. Pode tirar, filho de Deus. Quem está indo no exibidor ganha.